Aí, gente, começando aí. Começando pelo Instagram. Aí, agora vamos começar aqui. Fica legalzinho. 24. Vamos lá. Vamos lá. Sem desanimar. Recebi uma mensagem pedindo para eu colocar fone, porque dá menos retorno. Ah, é? Então estou de fone. Pra mim tá perfeito. Sim, o pessoal está começando a entrar de novo. Só uns minutinhos, né? Pra você que tá entrando aí, compartilhe essa live. A live hoje é muito, muito importante. É um reprise aí da nossa live de terça-feira, Papo Cabeça. E hoje, que bom assim que eu tenho só amigos, né, de alto gabarito aí. E hoje nós temos uma convidada muito especial, a Ingrid, psicóloga organizacional e clínica também. E hoje nós vamos debater esse assunto que é muito importante, assunto de como ingressar no mercado de trabalho, currículo, entrevista, algumas dúvidas sobre RH. Então compartilhe aqui, ó, por aqui embaixo, em algum lugar, manda esse aviãozinho para longe aí, para a gente atingir várias pessoas, várias pessoas. A gente teve muito sucesso na terça-feira, então vale a pena aí você compartilhar algo bom, algo bacana, né? Chega de compartilhar coisa ruim, chega de compartilhar notícias que não, né, não ajudam. Então, essa vai ajudar com certeza, porque tá todo mundo. Todo mundo aqui trabalha, quer montar o seu currículo melhor, quer fazer uma entrevista bacana. É hoje que você vai aprender. Fome é outra vida. Olha que bom, o pessoal participando, o pessoal já mandando as suas mensagens. Bom, podemos começar ou não, Ingrid? Podemos. Aí depois o pessoal Podemos? que for entrando, a gente vai... vou fazer que nem na última live, conforme o assunto a gente for conversando e eu ver que tem alguma dúvida que é pertinente no que eu estou falando, eu já vou tentando ir respondendo. Mas de qualquer forma, a gente deixa um tempinho no final para as perguntas do pessoal. Primeiramente, queria agradecer, né, o pessoal que participou da última live, está aqui hoje também. Recebi bastante feedback positivo do pessoal. O pessoal fez aquele pedido do modelo de currículo. Essa semana foi bem corrida para mim, então eu não consegui montar um modelo próprio. Mas eu tinha uma arte que falava o que não colocar no currículo. Então, você sabendo que não colocar já é um bom começo, porque depois eu mando um modelo do que colocar. Então, eu vou disponibilizar isso na minha página, depois mando para você também, já para você disponibilizar, de um modelo legal de currículo, que a pessoa só altera com as informações dela e ela pode utilizar aquele modelo. Mas hoje, de qualquer forma, eu já fiz essa postagem do que não colocar. Não colocar documentos pessoais, que é RG, CPF, porque você não sabe para onde esse currículo vai, em que mãos ele vai parar. A gente está vendo muitos casos, inclusive agora na quarentena, de aumento de pessoas tendo cartão clonado, cartão de compras no cartão de crédito. Então, tudo isso é informação que a gente, às vezes, deixou num currículo ou colocou num site, preencheu algum dado. Então, assim, se essa questão dos documentos, na entrevista, se for necessário, o recrutador, ele pede. E aí a pessoa passa esses documentos no momento da entrevista. Então, RG e CPF são coisas que a gente não deve colocar no currículo de cara. O currículo não precisa ter assinatura. Tem pessoas que assinam como se fosse um documento. Às vezes a pessoa tem um currículo online, então ela assina e coloca, recorta e cola, né? Aquela assinatura não tem necessidade. Por quê? Porque todas as informações vão ser confirmadas na entrevista. E se a pessoa estiver mentindo em alguma coisa, o currículo não é um documento legal, que a pessoa pode, tipo, ser processada porque mentiu no currículo. Então, não tem necessidade de assinatura. Não tem necessidade de escrever currículo vitae em cima, que nem eu já disse, é o nome da pessoa completo, a não ser que o nome seja muito extenso, que não seja possível colocar, mas caso não, é bom colocar o nome completo. E
aquelas questões que a gente já tinha conversado antes, né? Só para retomar, para a gente esquentar enquanto o pessoal está entrando. Sim. Informações que não são relevantes, que é administrador de perfil de WhatsApp, que idiomas. A pessoa coloca assim, português nativo. Você nasceu no Brasil, você tem que falar a sua língua. É uma informação desnecessária. Agora, se você falar uma outra língua, um inglês, um espanhol, aí sim você deve colocar. Mas caso contrário, é óbvio que você fala o português. Se você nasceu no Brasil, você fala português. Então é uma outra coisa que é desnecessário. A questão da formação também a gente comentou na última live, mas eu não sei, né, do público que está aqui se participou da formação acadêmica. Se você tem ensino superior, você não precisa colocar que você tem ensino médio completo, nem ensino fundamental, porque um é pressuposto do outro, você não consegue avançar se você não tiver concluído o outro. E assim, hoje, especificamente, foi um dia que eu fiz bastante entrevistas. Então, hoje eu tenho causos. Sim, Opa! Então hoje tá bom. Hoje tá melhor que terça-feira. isso. Essa semana eu fiz bastante processos seletivos, Melhor. né? E assim, uma coisa que é muito importante, parece besteira a gente falar, mas é muito importante a gente sempre revisar o currículo para mandar. Então, às vezes a gente fez aniversário, tá com idade nova, às vezes a gente mudou de endereço. Atualizar. Então, hoje eu entrevistei um rapaz que morava em outra cidade. Então, assim, se eu não tivesse confirmado com ele, você mora em tal lugar, eu acharia que ele mudou de cidade, não foi de bairro. Uhum. Então, isso às Sim. vezes, você mudar dentro da mesma cidade de bairro não tem problema, mas agora você mudar de cidade já é uma coisa que é relevante. Então, assim, hoje eu tive exemplo de pessoas que não mudaram o lugar que mora. Eu tive exemplo também de uma pessoa que não colocou o telefone correto. Então, eu liguei para essa pessoa, eu não consegui falar com ela. Como eu sabia que ela era irmão de um conhecido meu, eu mandei mensagem para o irmão, pedindo para a pessoa entrar em contato comigo, mas olha o trabalho. Então, assim, muitas vezes a gente perde de participar de processo seletivo porque a gente não se atenta a pequenos detalhes. Então, se eu fosse uma pessoa que não me importasse muito, eu seria desclassificada essa pessoa. Porque eu liguei, a pessoa não me atendeu, eu tentei mandar o WhatsApp, a pessoa não tinha WhatsApp. O que eu ia fazer? Então, assim, é que eu me recordei que o irmão dessa pessoa tinha me perguntado da vaga e que no e-mail a pessoa colocou que era irmão dessa pessoa, então eu entrei em contato com o irmão. Mas, assim, não é o papel do recrutador caçar o candidato. Outra dica que eu dou também, Jefferson, referente a essa questão, é quando você está procurando emprego, você tem que levar o telefone até para o banheiro. Porque é na hora que você menos espera que ele vai tocar. E você tem que atender todas as ligações, até as que forem de outro DDD. Por quê? Porque às vezes a empresa é multinacional e o RH não é na cidade. Então, eu já recebi ligações de São Paulo que eu achei que era cobrança e quando eu atendi era entrevista de emprego. Então, assim, às vezes a gente está procurando emprego e devendo, as duas coisas juntas. Né? Geralmente quem está desempregado acontece. Então, assim, atenda. Se for cobrança, você desliga. Alô, 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 não estou ouvindo. Mas atenda. Qualquer telefone de qualquer telefone. Ó, o Rafael tá rindo aqui, cobrança. É a vida do brasileiro, meu amigo. Oi, Ingrid, se você me permite, tem algumas pessoas novas aqui, queria que você se apresentasse, se você puder. Ah, sim, claro, segue. Claro. Bom, é que a gente já entrou falando, né? Boa noite para quem chegou agora, para quem eu não conheço, para os que eu conheço. Meu nome é Ingrid, eu sou psicóloga clínica e organizacional, mas assim, a maior parte da minha carreira foi na área de empresas, então sou mais organizacional que clínica. Eu trabalhei em algumas empresas aqui em Presidente Prudente, dentro do RH, sendo funcionária, e hoje eu tenho uma consultoria em que eu atendo pequenas e médias empresas, com todas as atividades de um RH, e eu estou falando assim, porque tem uma pessoa mandando uma mensagem para mim falando que se começou pelo Messenger, acho que ela está querendo participar pelo Facebook.
Não deu certo dessa vez. Na próxima vai dar. Então depois eu mando uma mensagem para ela que eu não tenho Faz essa assim, organização. depois, fala para ela que depois, caso ela não tenha Instagram, eu vou salvar esse vídeo aqui, se Deus quiser e Ele quer, e aí a gente posta no Facebook. Uhum. Então, continua a minha apresentação, que essa pessoa é bem bacana. Mas depois eu falo com ela. Então, eu trabalhei internamente, hoje eu tenho uma consultoria em que eu atendo as empresas fazendo processo seletivo, treinamento, palestra, e eu também atendo candidatos, então pessoas que querem consultoria nessa parte de processo seletivo, pessoas que querem revisão de currículo, pessoas que querem dicas, que nem as que eu estou dando hoje aqui, eu faço esse atendimento também. Então, basicamente é isso, o pessoal que chegou, a gente está falando de alguns pontos referente a currículo e entrevista, que é o que o pessoal mais se interessa, né? Mas a gente também está acompanhando os comentários. Então, o pessoal que quiser comentar, se a gente não responder na hora, no final a gente vai disponibilizar um tempinho para poder fazer Eu vou anotando aqui isso. também qualquer coisa para a gente ter uma sequência. Sim, como não tem muitas pessoas falando junto, né? Eu estou conseguindo acompanhar aqui. Até o Rafael responde ele, estou vendo quem está entrando, então tá bem bacana. Então, o pessoal aí que está acompanhando, vocês querem que a gente continue falando a respeito de currículo ou vocês preferem que a gente fale sobre entrevista? Enquanto a gente não tem resposta, né, para ir adiantando, vamos dar seguimento nessa questão do que está falando do currículo, né? Então, eu recebi hoje, né, tive entrevista com pessoas que também estavam com problema no telefone, então perderam chip, perderam a linha. Então, pessoal, quando a gente está mandando currículo, se a gente está sem linha telefone, é bom a gente sinalizar no currículo, colocar lá somente o WhatsApp, alguma coisa. Porque quando eu liguei para o candidato, eu não consegui falar. E eu fui lá e mandei uma mensagem no WhatsApp dele. Porém, nem todo recrutador se dá esse trabalho. Primeiro, porque é muita demanda de trabalho. E segundo, porque você manda um WhatsApp e a pessoa às vezes vai responder muito depois. E às vezes já passou esse tempo, né? Porque assim, a gente tem um prazo para mandar esses currículos para o cliente, passar para a empresa. Então, às vezes, isso é uma coisa também importante, se atentar a quando for um anúncio que tiver prazo, envie o seu currículo dentro do prazo. Porque se o recrutador estabeleceu aquele prazo, significa que provavelmente assim que terminar o prazo, ele vai começar as entrevistas. Então, se você mandar depois, às vezes o seu currículo é até melhor do que das pessoas que mandaram antes. Porém, você vai ficar de fora porque geralmente os recrutadores eles não trabalham com uma vaga só. Eles têm várias vagas acontecendo ao mesmo tempo. Oi, Ingrid. Tem uma questão também sobre essa questão de linha de telefone. Tem algumas operadoras que bloqueiam mesmo, né? Porque você às vezes não, né, coloca crédito e fica meses e meses. Então, assim, a pessoa ela tem que ficar realmente com as anteninhas aí, né? Para cima, como diz. Por quê? Porque alguma hora, alguma coisa vai acontecer, né? Se você estiver dentro do perfil, dentro do que a empresa precisa, uma hora ela vai ligar. Então, assim, acho que cada detalhe é importante para não, às vezes, você perder ali uma oportunidade. É isso que você falou sobre sempre ficar com o celular. Se o celular é móvel, né? Então você tem que usar o celular aí para todos os cantos. A não ser na hora do banho, que não tem como. E assim, Não não achar que a pessoa só vai ligar da cidade. Tem empresas que têm plano corporativo que às vezes aparece que é de Bauru e a pessoa é de Presidente Prudente. Então, não sei se vocês já receberam ligações assim, mas eu já achava que era de outra cidade, era daqui. Então, tem que atender qualquer telefone que ligar. E muitas empresas, elas estão fazendo, devido ao coronavírus, entrevistas online ou por telefone. Então, a pessoa tem que estar disponível para isso também. Hoje, por exemplo, todas as entrevistas que eu fiz foi por telefone e tinha prova de conhecimento específico, era uma vaga de eletricista. Então, foram feitas algumas perguntas técnicas. E tinha uma questão que eram símbolos para a pessoa identificar se sabia ler projeto técnico ou não. Então, como eu estava fazendo por telefone, eu mandava o símbolo para a pessoa pelo WhatsApp e ela me respondia. Então, assim, essa questão do coronavírus, da pandemia, ela veio trazer um formato que já era usado por algumas empresas, mas isso tem aumentado.
que é essa questão Fortaleceu, online. né? Isso, então entrevistas por vídeo, por Skype, por WhatsApp. Então a pessoa tem que estar preparada para isso. E estar preparada também, se a vaga dela for específica, para essas provas de conhecimento, que são perguntas específicas da área. Então, assim, eu como recrutadora, eu não entendo de elétrica, mas a empresa que vai avaliar, né, me mandou as perguntas, a empresa vai fazer a correção e eu fui só apenas um intermediário, mas a pessoa, quando ela concorre a uma vaga nesse sentido, ela tem que estar pronta para dinâmica de grupo, ela tem que estar pronta para avaliação psicológica, ela tem que estar pronta para teste de conhecimento. Algumas empresas estão pedindo vídeo currículo, então você falar sobre você, ela dá um tempo para você mandar essas informações. Então, assim, o processo seletivo está cada vez mais informatizado. Já é o início aí de uma entrevista, né? Porque eu lembro que uma vez eu fui contactado pelo LinkedIn, olha que legal, né? Que acho que tem uma ferramenta depois, se der tempo, eu até anotei aqui, se você quiser, né, também abordar esse assunto, eu acho que é interessante. Né, quando você estava falando aí, eu acabei lembrando aqui. O LinkedIn, aí essa empresa me contactou, né, pelo LinkedIn, né, conversamos um pouquinho ali pelo chat, né, do LinkedIn mesmo, e marcou uma entrevista comigo, né? Então, assim, por uma rede social, né? Que é, entre aspas, aí, né? Que, infelizmente, só que hoje está sendo mais usado né, nesse lado corporativo, né? Então, até pelo LinkedIn, às vezes a pessoa faz um perfil e abandona, né? Às vezes coloca lá toda a sua... Né? Mas aí depois, se você quiser, né, delongar depois, a gente delonga aí. Sim. Mas... esse vídeo currículo aí que você falou, que bacana, né? Isso eu acho que é um assunto, aquela pessoa, né, acho que é um assunto até para a gente, né, linkar com terça-feira. O que eu vou falar sobre mim, né? O que eu vou... Porque, querendo ou não, eu já é as duas coisas ao mesmo tempo. Eu vou falar um pouquinho de mim e vou como se estivesse colocando meu currículo aí para todo mundo... aliás, para todo mundo não, né? Para aquela pessoa ali me conhecer um pouquinho mais, né? Isso é uma tendência que começou nas grandes cidades pela questão de deslocamento. Em vez de você, por exemplo, está em São Paulo, você vai deslocar a pessoa para ir participar da entrevista e ela não tem perfil. Então, assim, você já consegue detectar algumas competências nesse vídeo. Então, assim, todo mundo tem vergonha, gente. Eu tenho vergonha, o Jefferson tem vergonha. Tudo isso é treino. Então, assim, nós, conforme quanto mais a gente participa de live, participa de palestra, participa de entrevista, mais a gente vai criando essa habilidade de falar em público. Ninguém gosta a não ser a pessoa que trabalhe com isso. Eu não gosto dessa, mas é uma forma de a empresa te conhecer, visualizar, né, como você como que você organiza um discurso. Porque um vídeo, você não precisa fazer o primeiro vídeo e mandar. Ai, ficou uma bosta. Ficou uma bosta? Regrava 1, 2, 3, 4, 10. Ou você acha que os vídeos que vocês vê dos blogueiros, a pessoa gravou de primeira? Então. O vídeo das pessoas que trabalham com imagem. Não, a pessoa fez um roteiro, a pessoa gravou. Então, assim, não é porque é um vídeo currículo que você tem que falar no improviso. Você pode escrever num papel, você pode organizar a sequência das coisas que você quer falar e até ficar bom. Então, assim, o nosso problema de seres humanos é que nós não somos persistentes. A gente fala que a gente é persistente. Na entrevista, qual que é a sua característica? Eu sou persistente, sou determinado. Nem em tudo a gente nem em tudo. Então, participar de processos seletivos é uma atividade de determinação. É você mandar currículo, esperar ser chamado, fazer entrevista, ficar ansioso, com retorno. Então, é um processo como um todo. Então, desde a hora que o recrutador te liga para marcar a entrevista, está sendo avaliado. A forma como você atende o telefone, a forma como você absorve as informações. Tem pessoas que têm muita dificuldade de entendimento até no telefone. A pessoa não entende o que você está falando, a pessoa não... Você vai explicar da vaga, ela tem dúvida e você responde 3, 4 vezes, ela continua com dúvida. Então, isso são coisas que a gente já vê. O tipo de linguajar que a pessoa utiliza, se ela fala muita gíria, se ela fala palavrão, como que ela atende o telefone de um estranho.
porque você não conhece o recrutador. Então, tem pessoas... quando a pessoa passa o telefone de esposa, de filho, tem que avisar os parentes, porque senão essas pessoas, por exemplo, eu ligo no telefone da esposa, querendo falar com o esposo. Se a esposa for ciumenta e não souber quem eu sou, ela pode me tratar mal no telefone. E eu sou um recrutador, entende? Por que você está ligando pro meu marido? Então, maridos e esposas que passam telefone de recado, avisem. Hoje aconteceu isso comigo. De ligar para o candidato, seu telefone da esposa, quem quer falar com ele? Sobre o que seria? Então, assim, a pessoa já fica um pouco na defensiva. Eu vi uma pergunta aqui do Gabriel, que é meu digníssimo esposo, no caso, perguntando sobre essa questão de mandar currículos quando você não tem o perfil da vaga. Então, a vaga é de segurança, eu sou psicólogo, manda lá meu currículo. Vai que tem uma vaga em aberto. Vai que me chama, né? Vai que me chama. Vai que o recrutador ou a recrutadora surta lá e coloca o seu nome lá para você trabalhar. Na verdade, o que eu vejo? Eu vejo assim, que as pessoas mandam pensando assim, se surgir alguma outra oportunidade, a pessoa já tem meu currículo no banco de talentos dela. Só que acontece? Antes, as empresas tinham mais ou menos uma política de guardar currículo por 6 meses. Porque as pessoas acreditam que assim, em 6 meses, geralmente a pessoa consegue uma recolocação. Só que hoje, com a tecnologia, isso muda muito. Então, o que eu tenho observado no meu trabalho e com as pessoas que eu converso também? Hoje em dia, os recrutadores estão dando preferência para receber o currículo, anunciar todas as vagas que tem, não fazer mais um arquivo de currículos. Por quê? Porque as pessoas fazem curso, porque as pessoas conseguem emprego e porque no anúncio você já coloca as condições para a vaga. Se tem alguma condição que a pessoa não concorda, ela não pode, seja horário de trabalho, seja salário, ela já não se candidata à vaga, entendeu? Então, assim, hoje em dia, você mandar currículo para vagas que não foi solicitada para deixar no banco de currículos não é uma boa. Só para lembrar que tem uma pessoa lá do Japão aqui com a gente também. Ah, que legal! Atingindo outras fronteiras. Estamos internacionais. Internacionais. Um abraço, amigo. Deus abençoe, força aí nessa batalha. A gente sabe que está difícil, mas estamos juntos. Bom, pessoal, Ô Ingrid, e como que a gente pode aí, lógico, a gente vai disponibilizar depois algumas informações sobre currículos, né, como preencher um currículo, o que pode, o que não pode, se depois que tiver ligadinho com a gente, quem seguir a gente aí, vai ganhar esse bônus aí, né, vamos fazer um merchan aqui, né, Ingrid? Seguir a página da Ingrid, seguir lá as vagas, que ela sempre disponibiliza no perfil profissional, viu, gente? Não adianta seguir a Ingrid, arrumar o contato da Ingrid aí com alguém, que eu não vou passar o contato dela, só eu passo e-mail, mas o contato não, só se ela permitir. Então, assim, o que eu tenho que fazer, né, Ingrid, para ir para uma entrevista? Qual é a recomendação que você passa para a gente? O que a gente tem que fazer? Tem que ir no cabeleireiro? Tem que ir no barbeiro? Sim, assim, tem recomendações sim. Parece que é bem simples, mas às vezes a gente esquece. A primeira coisa é você verificar onde é a entrevista para você saber que meio de transporte que você vai. Se você for de ônibus, os horários. É melhor você chegar antes e esperar do que você chegar atrasado na entrevista, né? Ah, eu não conheço o lugar, eu vou de carro, mas eu não conheço. Então é bom você sair antes, porque se você se perder, você ainda tem um tempo para chegar. Sim. Eu tô vendo que tem uma pergunta aqui do Rafael. Rafael, eu vou terminar esse assunto e já te respondo, tá? Não contar com a sorte, né, Ingrid? Ou às vezes vai no lugar antes para ver o tempo, sei lá, né? Para não atrasar mesmo, né? Para não contar com a sorte aí. Isso. Uma questão importante é o horário. Então, se atentar para isso, chegar antes. Para você não chegar esbaforido, chegar mais ansioso do que o processo já deixa. Todo suado nessa região. Essa é uma questão. A segunda questão é vestimenta. Então, o pessoal fala, que roupa que eu devo ir? É óbvio, mulheres sem decote, sem saia curta, sem roupa muito apertada, maquiagem leve ou sem maquiagem. Não adianta passar maquiagem para a noite toda brilhosa.
Perfume leve ou sem perfume, porque você não sabe se o recrutador é alérgico, você não sabe se ele gosta do cheiro do seu perfume. Então, se você não tiver fedendo, se você tiver tomado banho, já é o suficiente. Eu, Ingrid, eu não utilizo perfume, porque mas é uma questão pessoal. Isso em todo lugar que eu trabalho eu não utilizo, porque você não sabe. Às vezes, para você o perfume é fraco, para a pessoa entra no ambiente de uma forma assim. Então, eu recomendo não passar perfume. Se passar um perfume leve. Aquela coisa que, sabe, que não Uma, seja outra coisa. Na hora... do dia a Não, dia, um do dia a aquelas dia. fragrâncias mais leves, mais Tipo água de banho, essas coisas assim. Ou não isso. passar nada, tá, gente? A pessoa não vai. Você não vai perder uma vaga por causa de perfume, pode ficar tranquilo. Roupa, ela precisa ser adequada para o contexto. Então, a pessoa não precisa ir de social. Às vezes a pessoa vai, investe dinheiro, compra uma roupa para ir na entrevista. A gente não tem necessidade. Os homens podem ir de camisa polo, não precisa ir de camisa social, a não ser que seja uma vaga de administrativo, uma vaga gerencial, que você tem que estar melhor vestido. Caso contrário, para nossa região que é muito quente, pode ser uma camisa polo, uma calça jeans, um sapatênis, entendeu? Uma vez, para vocês verem como que às vezes a pessoa leva muito no pé da letra a informação. Uma vez eu trabalhava num hotel e eu ia fazer uma entrevista, eu acho que era para garçom, mas garçom assim, era um restaurante convencional. A pessoa foi de terno e gravata na entrevista, tava melhor vestida que eu. Eu tava de calça jeans e camisa normal. Então, assim, a gente fala às vezes de social e a pessoa ela acha que até para uma vaga operacional tem essa necessidade. Não tem, não tem, tá? Gente, o mais importante é o conteúdo. Não não adianta você estar bem vestido e não estar preparado para responder as perguntas. É um E conjunto. conhecer, né, Ingrid, aonde a empresa em si, a cultura em si da empresa, Pesquisar sobre a isso empresa. já, né, isso já deixa muito, eu acho que já ajuda muito, porque querendo ou não, como que Sim, você vai num lugar e você, ao invés de você ser semelhante, você entra e você é o centro das atenções, né? Já pensou, você chega num lugar que você está totalmente fora do contexto, né, de investimento. Então, algo, constrangedor, né? Eu é, imagino assim. por exemplo, em empresas de tecnologia, em empresas de publicidade, as pessoas vão trabalhar de short, de chinelo, entendeu? Então, por que você vai de social numa empresa dessa? Então, é importante você saber o estilo da empresa, né? Para você poder se adequar. E também essa questão assim, menos é mais. Você não tem que chamar a atenção do recrutador pelo seu perfume, pela sua roupa, e sim pelo seu conteúdo. Ele não tem que lembrar, é aquela pessoa que estava com a maquiagem extravagante, é aquela pessoa que estava com perfume tal. Ela tem que lembrar de você pelo que você desenvolveu na entrevista. Então, isso é muito Conteúdo. importante, o conteúdo. Então, antes de ir para a entrevista, é legal que um dia antes você olhe o seu currículo para você se lembrar dos lugares que você trabalhou, o tempo que você ficou, a sequência. Quando a pessoa tem uma trajetória profissional muito grande, acaba esquecendo algumas coisas. E já se preparando para essas perguntas sobre por que saiu, né? Sobre o que você tem de ponto positivo, o que você tem de ponto negativo. Hoje, isso não é mais tão perguntado, tá, gente? Mas ainda tem empresas que são mais tradicionais que fazem questão desse tipo de pergunta. Mas hoje em dia, as empresas estão investindo em mapeamento de perfil. Então, a empresa te dá um questionário para você preencher, a empresa te dá um teste, que esse teste vai mapear o seu perfil. Por quê? Primeiro, porque as pessoas mentem. Quando você faz uma pergunta direta, você dá mais chance da pessoa mentir, né? Ela inventar. Então, quando ela tem um inventário que ela não sabe como que é processado o resultado, e geralmente esses relatórios são por inteligência artificial, são por cruzamento de informações, então não tem como você mentir, porque as perguntas se cruzam. Se você for muito discrepante na resposta, o teste vai falar que você não foi verdadeiro. Então isso é muito importante. Responder os testes, esses de personalidade, de teste de aptidão, sincero. Porque se você não for sincero e nesse cruzamento de informações não for consistente, o recrutador vai saber que você mentiu em alguma coisa. Ele não vai saber em quê, mas ele vai saber que você não foi verdadeiro.
E o que é importante também é isso que você falou, a gente deixar muito claro isso aqui nessa live, nesse vídeo, que o questionário, as perguntas se cruzam. Então, assim, às vezes você fala uma coisa lá no começo e depois você fala outra. Então, vai destoar totalmente do seu perfil. Então, assim, isso que a gente está falando é muito importante, gente. Então, assim, ó, ser verdadeiro é você ir de encontro com a vaga ali que está, né, para ser preenchida. Então, assim, não adianta nada você falar uma coisa, né, que você é e que você não é, e isso vai te gerar problemas, isso vai dar trabalho, isso vai, né? Então, assim, seja verdadeiro e responda de forma correta, de forma concisa. Se a vaga for para você, vai ser para você, independente aí da situação que você se encontra, às vezes desespero, né, Ingrid? Né? Acho que vê muito isso. Sim, pessoas desesperadas, querendo sim. vagas, querendo... A Então, gente, assim, a gente entende isso como recrutador, que as pessoas precisam, que as pessoas, elas, às vezes elas falam que sabem fazer uma coisa que não sabe para conseguir a vaga. Porém, o que é importante a gente lembrar, que a empresa tem 3 meses para te avaliar. Você não é avaliado só no momento da entrevista. Então, se você disser ser uma coisa, disser que sabe algo e não corresponder nesses 3 meses, você vai ser demitido. Então, é melhor você aguardar um pouco mais para conseguir uma colocação que seja ok para você, do que você entrar em várias empresas. Isso vai frustrar você como profissional, isso vai queimar a sua carteira, como o pessoal fala aí. Então, assim, a gente precisa ser um encaixe. A empresa precisa encaixar comigo e eu preciso encaixar com a empresa. É tipo casamento, os dois têm que estar de acordo. Eu tô vendo aqui que a Lu entrou. A Lu. Lu, gente. Um beijão para ela. Gente boníssima. Nossa companheira aí. Nossa companheira. Eu vou aproveitar para divulgar que ela está entrando agora no ramo de confeitaria, está fazendo uns bolos maravilhosos. Ontem eu fui na casa dela, aprovei um bolo de churros maravilhoso. Depois a gente vai fazer um merchan da Lu também. Faz entrega aqui para Tarabai ou não? Para Tarabai eu não sei, mas para Prudente eu sei que faz. Aproveitando aqui que a gente fez uma pausa, eu vou responder a pergunta do Rafael. O Rafael falou o seguinte, que ele é formado em engenharia e procura vaga na área administrativa. É importante deixar claro na entrevista, mesmo que o entrevistador não pergunte, que estou em recolocação? Sim. Rafa, eu vou responder, se eu não tiver entendido direito, você pergunta de novo, tá? Quando a gente tem, por exemplo, o Rafa tem uma formação em engenharia, mas ele está trabalhando em outra função, está trabalhando na área administrativa. Então, tem 2 possibilidades de fazer isso. Você pode mandar o seu currículo colocando a sua formação em engenharia e descrevendo no e-mail que tem interesse na área administrativa, ou colocando no objetivo, que é a área administrativa. Então, você pode colocar isso no currículo, ou você... É meio esquisito falar isso, tá, gente? Que eu vou falar agora. Mas, como o recrutador ele vê muito currículo, 400, 500 currículos, às vezes ele não lê tudo, ele bate o olho em algumas informações. Por isso que eu falo que é bom manter uma estrutura, aquela estrutura padrão. Então, às vezes, o que pode estar acontecendo com o Rafa é assim, a pessoa não chamar ele para entrevista porque vê que ele é engenheiro. Então, se você perceber, Rafa, que está acontecendo muito isso, eu oriento a você tirar a sua formação acadêmica do currículo e deixar para informar ela na entrevista. Eu sou formado em engenharia, porém eu não estou atuando nessa área, porque às vezes a pessoa fala, nossa, o cara é engenheiro, ele vai ficar aqui só um tempo, até arrumar coisa na área. Então, às vezes, assim, a gente tem um orgulho meio ferido nisso, tipo, cara, eu estudei, eu sou formado, eu vou tirar isso do meu currículo. A gente fala para tirar para quê? Para a pessoa ter a oportunidade de ser chamada, entendeu? Porque, às vezes, as pessoas têm um pouco dessa questão do preconceito. O cara é engenheiro ganha tantos salários mínimos, então o cara não vai querer a vaga. Se a pessoa mandou, porque ela quer. Mas essa questão de ter muitos currículos para olhar, acaba, às vezes, passando batido. Então, quando é vaga que ele vê que, tipo assim, é como uma empresa está divulgando muito, que pode ser que está recebendo muito currículo, ou tira a formação acadêmica, ou deixa, mas especifica no e-mail, estou concorrendo para tal vaga. Frisa bem, para a pessoa não ter como passar batida essa oportunidade, entendeu? Eu não posso deixar de falar que a Andressa aqui acabou de entrar, a gente trabalhou junto,
pessoa maravilhosa, psicóloga também. Beijo, Andressa. Tô com saudade. Assim que for possível, eu vou te visitar. Assim que acabar o coronavírus. Estamos bem com suporte bacana aqui, né? A Lu Sim. também aí colocou A mais Lu objetivo também melhor. já trabalhou em Trabalha RH na área, né? Então, assim, gente, outra coisa importante. Quando a gente concorre à vaga de volume, o que é a vaga de volume? Ah, eu tô mandando vaga para o supermercado. Vocês imaginam quantas vagas a pessoa do supermercado faz? Quando eu tô concorrendo para vagas operacionais ou vagas administrativas, que são mais simples, eu tenho que entender que a pessoa vai receber muitos currículos todo dia. Então, assim, eu preciso ser o mais objetivo possível. Eu deixo para detalhar na entrevista. Então, currículos com mais de 3 páginas é muita informação. Então, você coloca o que é mais relevante. E aí, depois você especifica. O Rafa estava falando que foi respondido aqui, ó. Então, deu certo. Porque não é que o recrutador ele não quer dar atenção, mas para você analisar, ler currículo por currículo, vai demorar muito tempo. Então você vai bater o olho naquilo que é mais importante, experiência profissional, escolaridade. Então, assim, gente, outra coisa agora que me veio na cabeça. Quando você for mandar um currículo, não mande o mesmo currículo igualzinho para todas as vagas. Por quê? Porque quando a pessoa faz um anúncio, ela coloca quais são os requisitos que ela precisa. Então, quando você for mandar um currículo, eu sei que é chato, mas se a gente está precisando de emprego, gente, a gente tem que fazer, né? Então, o que é o ideal? Você abrir o seu currículo e ver se contempla todas as informações que a pessoa precisa. Então, por exemplo, essa vaga de eletricista que eu estou fazendo, a pessoa precisa ter NR10 e NR35. Muitos currículos não tinham essa informação. Então, eu não consigo ligar para todo mundo, você tem o curso? Então, assim, se você perceber que não tem essa informação no seu currículo, insira essa informação e manda o seu currículo. Então, o currículo é um documento que tem que ser sempre atualizado. Não adianta eu pegar meu currículo de um ano e ficar disparando o mesmo currículo. Se eu estou mandando o mesmo currículo e eu não estou tendo sucesso, alguma coisa está acontecendo. Ou tem muita informação, ou tem pouca informação. Então, eu preciso adequar esse currículo para que eu seja chamado. Porque o currículo ele é um papel. Infelizmente, tem pessoas que fazem melhor esse papel. E aí a pessoa acaba sendo chamada para entrevista e a outra fala, eu já ouvi muito isso, gente. Ai, mas eu recebo e-mails de pessoas, eu recebo WhatsApp de pessoas falando isso. Eu tenho todos os requisitos, por que você não me chamou? E não sei o quê. E me cobrando. E aí quando eu vou ver, não está no currículo da pessoa esses requisitos todos. Ela esqueceu a informação. Então, assim, a gente não tem tempo para isso. O RH ele é sobrecarregado, o RH ele faz contratação, ele faz treinamento, ele cuida de conflito de funcionário, ele faz atendimento. Então, se a gente não consegue, não é porque a gente não quer. Então, o candidato, ele tem tempo para se adequar, ele tem tempo para olhar o currículo dele. Ele está olhando eu estou olhando 400, 500 currículos. Oi, Ingrid. Antes aqui, pessoal, só compartilha aqui, só manda um aviãozinho aí para chegar mais pessoas. Está acabando já, 20 minutinhos. Mas acho que tem bastante coisa para a gente comentar. E também, enquanto você estava falando, às vezes a pessoa vai lá... Eu já fiz isso, gente, sinceramente. É hora da confissão, vai! Olha a confissão aqui. Eu já fui lá na vaga e copiei algumas palavrinhas que estavam lá e coloquei no meu currículo, né? Por quê? Porque é uma forma da gente, né, para a gente, às vezes, aí tentar se identificar com a vaga, mas... Mas eu vou te dizer uma coisa, isso é uma questão inteligente. Por quê? Porque nem todo é inteligente. Por quê? Porque tem empresas grandes, geralmente, que elas usam softwares para recrutamento e seleção. Então, quem faz a triagem não é um humano, é o computador. Então, o computador ele vai pesquisar por palavras-chave no seu currículo. Então, quando você vai mandar um currículo para uma grande empresa, isso é legal de fazer. Porque aí você vai passar na primeira triagem pelo computador, porque o computador vai triar e a pessoa do RH vai ter acesso só aos currículos triados. Então, você não vai ser bloqueado na primeira barreira, entendeu? Então, isso é legal. Palavras-chave no currículo para empresas que... Quando você vê que a empresa usa Gup, usa Kenobi, você vê que é um site, já pode saber. Quem vai tirar o seu currículo primeiro é uma máquina. Quando a gente cadastra o nosso currículo no site deles, né, que é uma forma deles criar também, né? Isso. Por exemplo, grandes empresas, vamos por aqui da região, Energisa, Cicobi, essas empresas que são grandes, são empresas que são, assim, regionais ou nacionais, elas utilizam isso. Por quê? Porque
Vamos parar para pensar. A parte da triagem é uma parte importante, porém é uma parte que uma máquina consegue fazer. Por que você vai contratar uma pessoa e pagar um salário alto para ela fazer isso? É muito caro você pagar um psicólogo para fazer ligação, para triar currículo. É melhor você pagar ele para fazer entrevista, para fazer o tete a tete. Então as empresas estão investindo nisso, por questão de custo. Sim. E por questão de... A Luciane está falando ali, ó, que interessante. Então muita gente não sabe disso. E por que às vezes o recrutador nem vê o seu currículo porque o seu currículo foi barrado antes? Então é importante você usar essas palavras-chave e o seu currículo em sites ter todas as informações que estão pedindo, não deixar de preencher nada, para você não cair nesses filtros. O que eu vejo também é que, às vezes, assim, por que eu colocava, né? Já que eu confessei que eu fazia isso, eu colocava porque eu me identificava ali, né? Vamos supor, com uma qualidade, né? Ou com uma capacidade que tinha na vaga, então eu me identificava, por isso que eu colocava. Então, assim, não era uma coisa aleatória, eu vou colocar que eu sou altamente concentrado, não sei o que. Não, eu não sou, eu sei que eu não sou, né? Então, assim, eu só colocava porque eu me identificava. E isso, eu acho que já é um começo da gente começar a entender desse autoconhecimento. Porque quando você, né, você comentou lá na live passada, a gente fala 3 qualidades suas, né? E 3 defeitos, né? Vamos colocar assim. E a pessoa trava. Então, assim, eu acho que começar a já analisar isso que você falou, analisar o seu currículo, saber das suas capacidades, né? Das suas habilidades também, né? Do seu conhecimento. E isso já vai te dar uma segurança para você chegar na entrevista e falar, nossa, olha, pessoa assim, 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 e não vai inventar uma coisa, até porque você vai estar com uma segurança até. Em caso surja alguma outra pergunta, você não fala assim, não sei, né, já fiz isso, mas posso tentar, né, não sei. Acho que é uma coisa também para a gente pontuar também. Sim, outra coisa que me chama atenção nos currículos é quando tem omissão de informações. Então a pessoa não coloca a idade. Ou ela é menor de idade, ou ela tem mais de 40. A pessoa não coloca o endereço, provavelmente ela não mora na cidade. Então, assim, não adianta você omitir informações, entendeu? Porque o recrutador, ele vai confirmar. E, às vezes, você vai para a entrevista à toa. Então, a gente faz isso no desespero, mas não é legal. Então, por exemplo, eu, Ingrid, vai fazer quase 10 anos que eu trabalho nessa área. Se eu vejo um currículo, não tem idade, eu tenho indicativos da idade. As pessoas mais velhas, por exemplo, elas escrevem computação em vez de informática. Então, você já tem ideia que a pessoa é mais velha. A pessoa escreve que fez curso de datilografia, um curso que não se faz mais. Então, assim, as pessoas fazem isso. E só pelo estilo do currículo, ou às vezes a pessoa não coloca a idade, aí você vê que o primeiro emprego dela foi em 70 e pouco, 80 e pouco. Você sabe mais ou menos quantos anos ela tem. Então, não adianta... a gente ficar omitindo informações no currículo, porque eu estou dificultando o trabalho do recrutador e eu estou participando de processos seletivos tipo assim, que à toa eu estou gastando dinheiro com condução, eu estou me submetendo a momentos de ansiedade sem necessidade, porque se a pessoa tiver um critério de idade, por mais que isso não seja totalmente correto, porque não é porque a pessoa é mais velha ou mais nova que ela vai desenvolver um trabalho, mas se a pessoa da empresa tem isso como um critério, você não vai conseguir a vaga. A gente não é maior do que a empresa, maior do que a regra. Claro que, por exemplo, até a idade entra como um item de discriminação. A gente não pode discriminar uma pessoa por idade. Os anúncios não deveriam colocar idade, não deveriam colocar sexo, não deveria colocar tempo de experiência, não deveria pedir foto. Então, quando você vê um anúncio que frisa isso, já pode saber. Então, por exemplo, você vê um anúncio assim, vendedora. O anúncio correto deveria ser vendedor, entre parênteses, A, para os 2 sexos. Se você vê que a pessoa colocou se a pessoa colocou vendedora A e você for vendedor, não manda. Ela é uma vendedora. Entendeu? Aí você pode entrar em contato, a empresa mentir para você e falar, não, você está participando. Não está participando. Então, a gente precisa se atentar a isso. O Igor está perguntando aqui sobre escrever currículo vitae é cafona. Cafonérrimo, total fora de moda, já falamos isso aqui, sem necessidade. O que você faz?
que você faz? Você coloca no nome do arquivo, currículo, traço, seu nome completo. Porque tem pessoa que manda o arquivo, currículosprontos.com.br barra 333333333. Gente, facilita. Coloca seu nome. A gente recebe 500 mil currículos. Então, como que é o nome do arquivo? Currículo, não precisa pôr vitae, porque curriculum vitae significa histórico de vida em latim. A gente não está mais nessa época. Então, currículo, a palavra só, currículo, traço, o nome completo. Só. Mandar o currículo em formato ou de Word ou PDF. Não manda foto do currículo, que a imagem é horrível de salvar. Tem gente que tira a foto do currículo e manda. Pede ajuda para alguém. Se você não... Facebook, Instagram, se você não tem conhecimento de como fazer um currículo, né, tipo online, porque você tem um currículo impresso, peça para alguém fazer isso para você. Tem até lan house nas cidades pequenas que fazem isso. Entendeu? Então, as pessoas pegam um currículo físico, tira a foto e manda. É muito ruim de salvar isso. O arquivo fica pesado. Outra coisa, eu vou mandar... Nossa, isso é muito importante, gente. Por favor. Eu tô mandando currículo para todo mundo. Eu tô precisando de emprego. Eu tô mandando. Manda com cópia oculta ou manda um e-mail de cada vez. Porque eu recebo o currículo que a pessoa mandou o e-mail para 30 pessoas. O mesmo e-mail. O que o recrutador vou pensar? Eu não tenho. Ingrid, não tenho esse problema. Eu vou pensar que a pessoa quer trabalhar, não importa onde. Só que tem pessoas que isso já é... Nossa, tá mandando para todo mundo. Então, assim, é melhor você mandar um de cada vez, ou se você mandar para várias pessoas, coloca como cópia oculta, que a pessoa só vai ver que ela recebeu, ela não vai ver os demais. Sim. Até porque gera aquela impressão, né? A pessoa realmente, ela tá perdida, né? Ela mandou para 30 empresas, ela não... aí você vai ver a cultura das empresas, o segmento, né, totalmente diferente. Então, acho que dá essa impressão, não dá? Essa impressão de que a pessoa está totalmente ou desesperada, ou perdida, ou não sabe o que... Sim, e outra coisa também, pessoal, é muito inconveniente da parte dos candidatos tentar burlar o processo. Então, assim, ou com conhecidos, ou, por exemplo, a pessoa sabe que sou eu que estou fazendo a vaga, eu faço um anúncio no Facebook. A pessoa me mandar mensagem no meu pessoal, ou ligar no meu telefone, porque nas minhas redes sociais, para as pessoas entrarem em contato, contatando o serviço, tem meu telefone. A pessoa me ligar para perguntar sobre a vaga, entendeu? Isso é muito inconveniente. Se você tinha possibilidade de ser contratado, ser chamado para entrevista, você não seja por conta disso. Então, assim, tem que respeitar esse processo. Então, se tem um prazo, espere o prazo. Se você mandou o currículo e não teve resposta no e-mail, eu tenho uma política de mandar para todo mundo, assim, currículo recebido. Porque às vezes a pessoa liga porque ela está tão ansiosa e ela precisa tanto da vaga que ela fica com medo de não ter recebido o currículo, entendeu? Então eu entendo isso. Então eu respondo o e-mail. A partir daí a pessoa fica te perguntando, e aí? Meu currículo tá bom? E aí, você vai me ligar? A gente tem muita atividade. Eu tô vendo aqui a Giovana batendo palmo, porque ela também trabalha em RH de usina, ela sabe como que é de complicado. A gente tem muita demanda. Gabaritada também, né? Demais. Muito. Giovana, parceiraça, muito saudade. Trabalhando em outra cidade, faz um tempinho que a gente não se vê, mas ela é muito parceira. Então, gente, existe um processo. Então, qual é o processo? A divulgação da vaga, depois a triagem de currículos, depois as entrevistas e provas, testes que tiver. Então, tem essas etapas. E a pessoa ficar te mandando mensagem. Eu recebo mensagem de pessoas meia-noite, 6 horas da manhã. Então, assim, a gente não quer deixar a pessoa constrangida. Só que chega um momento que não tem como mais, entendeu? Isso afeta a sua vida pessoal, a pessoa tem seu telefone, a pessoa entra em contato, manda mensagem, e a gente tenta responder todo mundo. Eu, pelo menos, se eu não respondi alguém, é porque não deu para responder, entendeu? Ou a pessoa foi muito invasiva, que é melhor eu não responder ela do que, né, a gente entrar num atrito. Mas são coisas que, assim, em cidades pequenas, a gente tem que pensar nisso. Por quê? Às vezes outra coisa que é importante também, os RH se conversam. Então não adianta você mentir sobre coisas do seu serviço, seu antigo serviço, que as empresas vão entrar em contato para saber. Então, assim,
E às vezes a pessoa que te entrevistou numa empresa, daqui 6 meses ela tá lá na outra. E ela pode, seu currículo pode estar com ela de novo. Então a gente tem que ser muito. Eu tenho anos nessa área, tem as figurinhas marcadas, que eu recebo o currículo faz uns 7 anos, da mesma pessoa. O mesmo currículo, né? O mesmo currículo. E assim, eu me lembro de tantas vezes que eu já recebi, entendeu? O currículo. E a pessoa não mudou em nada, nem a foto do currículo. Então, assim, gente, não dá pra você ficar 5 anos com o mesmo modelo de currículo. Você fica 5 anos com a mesma roupa? Não dá, né? Não dá. E não se capacita, não faz um curso, não se desenvolve, aí é um Outra coisa. problema. Pode falar já. Só para reforçar aqui o pessoal, gente, a gente tem uns 10 minutinhos aqui pelo Instagram. Se você quiser mandar sua pergunta aí para a Ingrid, para ela responder aí sobre entrevista, currículo, fica à vontade, tá? Para a gente já chegando no final aí. Mas vai ter um tempinho bacana ainda. Não é que a gente não quer ficar mais, é que o Instagram ele limita 1 hora a live, né? E também o Então, pessoal sexta-feira, pessoal que trabalhou a semana inteira e quer dar uma descansada, né? Então, é para também não se tornar cansativo. Apesar de ser um tema legal, que todo mundo tem muita curiosidade, né? Saber do lado do recrutador como que funciona, a gente precisa ter um limite também, né? Até no tempo aqui da live. Outra coisa que é importante, que sempre as pessoas me perguntam, é o pessoal que não tem experiência profissional. A gente falou disso na outra live, talvez tenha alguém aqui. Sim, dos jovens, né? De jovens, ou tem a mãe de alguém. Então, assim, não é porque a pessoa ela não tem experiência profissional que ela não tem coisas que ela faz na vida dela que agreguem. Então, às vezes ela participa de alguma denominação religiosa, de algum grupo, às vezes ela faz voluntariado, às vezes é importante que ela venha fazendo curso, pode ser curso online, cursos gratuitos, que ela venha, tem informações para mostrar que ela está se movimentando, entendeu? Porque às vezes se você vai entrevistar um jovem de 17 anos, 16, a pessoa só joga videogame e assiste Netflix. Então como que ela quer se diferenciar dos outros 300 que mandou currículo? Então a pessoa precisa, a gente precisa sair do papel de vítima, isso em tudo na vida, e para o papel de protagonista. Então, assim, se eu não tenho experiência profissional, o que eu tenho que fazer para estar na frente dos outros que também não têm? Não adianta eu ficar me lamentando, eu não tenho experiência, ninguém vai me dar um emprego, ninguém dá oportunidade, ai meu Deus do céu. Então, assim, você pode se cadastrar em CIE, você pode, os jovens, né, nesses programas de jovem aprendiz, fazer curso, você precisa ter um diferencial. Aqui tem pergunta, ó, a Gi tá falando dos 10 currículos. Gi, teve um processo seletivo que eu recebi 150 currículos da mesma pessoa. 150 currículos da mesma pessoa, em uma semana. Ela mandava. Ela não conseguiu a vaga, né? Não foi nem chamada para entrevista. Ela não foi nem chamada para entrevista, porque ela não tinha perfil. Então, se você não tiver perfil, você pode mandar 500 vezes. Só vai encher minha caixa. Quantos que ela não gastou desses 150 currículos, que poderia fazer um curso aí de 3 meses, 2 meses, né? Para se capacitar, talvez, não sei. Sim. Ó, a Luane está perguntando, qual a sua opinião sobre capacitação online? Tem participado de discussões sobre isso? Que consideram? Então, hoje, essa questão da capacitação online, tem muitas empresas conceituadas que estão disponibilizando os cursos que eram pagos de forma gratuita. Então, quando que um curso online é válido? Quando a instituição tem nome. Um curso do FGV online, um curso de Senai, Senac, instituições assim que são relevantes, entendeu? Porque isso vai chamar a atenção. Agora, quando você faz um cursinho online que não tem método, que não tem, sabe, não tem um conteúdo programático adequado, que é só para... Porque tem muitas empresas que disponibilizam cursos para poder vender os cursos que são... É uma estratégia de marketing. Assim como a gente está fazendo uma live para despertar o interesse de vocês pelo nosso trabalho. Então, as empresas também fazem isso. Só que tem cursos que são muito ruins. Então, esses cursos, não adianta você colocar no currículo. O curso da escolinha de informática da minha cidade. Entendeu? Tem que ser cursos assim, por faculdades. A UnoOeste está disponibilizando muitos cursos, Toledo. Tem que ter uma certificação, né? Algo comprovado. Isso. Tem que ter esses cursos nesse sentido, que tenham o aval do MEC, que sejam por universidades ou por faculdades, ou por instituições de renome, Senac, Senai,
essas instituições que são conhecidas, Sebrae. Então, esse tipo de curso agrega no currículo, sim. Uma coisa que eu vejo muito também, ninguém perguntou, mas eu vou falar. Muitas pessoas fazendo curso de coaching. Algumas fazem o curso para atuar como coach, fazer a carreira, ok. Mas algumas pessoas fazem o curso para agregar no currículo. Talvez por um autoconhecimento e tal. O curso de coaching, ele é assim, nós como psicólogos a gente pode falar isso com propriedade. O coaching, ele tem uma vertente na psicologia cognitivo-comportamental. Então, ele utiliza algumas técnicas da cognitivo-comportamental. Mas é uma coisa fechada num contexto. Então, uma pessoa que é coach, ela não consegue abarcar questões emocionais, questões psicológicas, nada disso. Então, assim, não tem problema nenhum você fazer um processo de coaching. É válido. Mas por que você vai gastar dinheiro fazendo uma certificação com uma coisa que você não vai atuar? Não é mais legal você pegar esse dinheiro e investir numa coisa que tem a ver com a sua carreira? Fazer uma pós-graduação, fazer um curso livre, pegar esse dinheiro e investir? Porque você não vai aprender tipo, como se portar numa entrevista num curso desse. Você vai aprender a se autoconhecer. Você pode fazer esse autoconhecimento de diversas formas. Através de uma terapia, através de você sentar e escrever no papel, através de você treinar, participar de uma entrevista. Então, não tem necessidade de você fazer um curso de coaching para isso. A não ser que você queira atuar como coach. Você quer fazer o processo de coach com outra pessoa. Aí é válido você fazer um curso. Então, tem muita gente iludida na internet pagando cursos caros, dividindo em 10 vezes, gastando dinheiro com uma coisa que não vai agregar na vida dela da forma como ela pensa. Entendeu? É melhor ela destinar esse dinheiro para um curso na área específica que ela está atuando. Exatamente. Até para essa questão de, né, se você me permite também, né, falar um pouquinho, para ser coach também você precisa, assim, todo curso, né, que você faz, você tem que extrair algo, né, dele, né? Não fazer por fazer, né? Agora, a não ser que você faça para você, mas assim, você gasta lá seus reais, lá seus 1.000, 3, 4 mil reais e fica perdido, né? Acho que é isso que você está falando. Porque senão fica algo ao léu, fica algo assim, na nuvem, né? Fica lá perdido e você não vai usar, você né, vai ter toda a bagagem, né, de ser um coach e vai... A gente precisa pensar numa questão de desenvolvimento de carreira. Então, assim, eu vou me desenvolver minha carreira como psicóloga, então isso já aconteceu comigo. Eu tinha uma carreira como psicóloga organizacional e eu desenvolvi a minha carreira para uma outra vertente. Hoje eu atuo com 2 vertentes. Então, eu sou psicóloga clínica e sou psicóloga organizacional. No meu caso, o que eu poderia fazer participando de um processo seletivo? Se eu for mandar currículo para uma empresa, por exemplo, eu não vou colocar lá que eu sou psicóloga clínica. Para quê? Que eu fiz curso de Freud. Não tem necessidade. Então, o ideal para pessoas que têm 2 ou mais carreiras, ela fazer currículos separados. Então, eu tenho um currículo da área clínica, onde eu coloco todos os cursos que eu fiz voltados para a área clínica, tudo, as minhas especializações da área clínica, e eu tenho um currículo para a parte organizacional, onde eu coloco o que é direcionado. Então, pessoas que têm muito tempo de carreira, então está mais de 20 anos no mercado, por exemplo, já trabalhou em vários ramos, você pode fazer currículos separados para você direcionar, entendeu? Para você ter mais chance de ser chamado para entrevista. Uhum. Porque senão fica aquela coisa, vamos dizer, o português, claro, né? Fica bagunçado, né? E quando fica bagunçado, não fica bom. Não te ajuda, não vai ajudar o processo seletivo, não vai ajudar aí a sua possível entrevista e fica complicado. Ingrid, é muito assunto. Eu vejo que tinha que fazer uma série na Netflix aí para fazer várias entrevistas com você, vários bate-papos com você. A gente percebe assim, o tão de experiência que você tem. Isso é muito importante. Você acha que abrir isso para todo mundo, para ajudar. Acho que as pessoas aqui gostaram. Então, eu até pensei nisso, Jefferson. Assim, aproveitar que o pessoal está online aí. Como tem muita demanda disso, eu até pensei em fazer alguma coisa semanal, talvez, na minha página pessoal, e com alguns temas. Então, essa semana eu vou falar de entrevista, para ajudar as pessoas, porque isso volta para a sociedade, com pessoas mais qualificadas para o processo, entendeu? Pessoas que vão retornar para mim em forma de currículo.
Bem melhor. Ô, Ingrid, 20 segundinhos, e nesses 20 segundinhos eu queria te agradecer mais uma vez, e que Deus te abençoe, que você continue essa pessoa de luz, de paz. Amém. E conta comigo, tamo junto. Precisar, Forte tamo aí. abraço. Tchau, gente. Muito Valeu, minha obrigada. querida. Tchau, tchau. Tchau.